Hoje gostaria de falar sobre envio de e-mail com o Node.js. Desde fazer envio de e-mail, onde é um e-mail que contém apenas um texto, ou fazer o envio de e-mail, onde é aquele e-mail que tem um HTML. Mas para que vamos trabalhar com o cenário então? Qual é o sentido de utilizar envio de e-mail em uma aplicação? Vamos supor que você tem, por exemplo, uma aplicação quando a pessoa se cadastra, faz sentido para você enviar um e-mail de boas-vindas para a pessoa. Pode conter algumas instruções sobre a aplicação, contato com o time de suporte, entre outras coisas. Ah, outro tipo de e-mail nesse mesmo cenário você cadastrou uma conta, geralmente algum serviço, ele manda um e-mail onde pede para você ah, clicar ali num botão dentro desse e-mail, onde ativa a sua conta, fazendo uma confirmação se realmente aquele e-mail existe. Outro cenário também é quando você faz reset ou redefinir a senha. Você precisa de algum meio que é único daquela pessoa. No caso, o meu e-mail é unicamente meu. Então, faz sentido eu mandar um link, por exemplo, para o meu e-mail, permitindo que quando eu acesse ele, clique naquele link, eu possa abrir o navegador onde vai ter uma página de redefinir a senha. Isso que vai redefinir exclusivamente a minha, a minha senha ali da minha conta. Não faz sentido esse tipo de página, por exemplo, ser pública. Então, existe um processo de gerar um link, vamos falar assim, que expira e mandar por e-mail, só para que aquela única pessoa tenha o acesso àquele link para redefinir a senha. Até por questões de segurança, ali, para que não ficar público, porque pode ter pessoas mal intencionadas tentando. Se isso fosse público, pessoas mal intencionadas tentando pegar e redefinir senha, por exemplo. Mas vamos ao que interessa. Aqui, por baixo dos panos dessa classe e-mail, eu utilizo o Node Mailer, que é uma biblioteca muito utilizada para envio de e-mail, onde no momento em que eu dou um new aqui no construtor, eu já defino, eu crio um transport. Esse transport ele vai criar para mim uma instância, uma variável, onde eu passo, quando eu faço o create transport, eu passo as informações do servidor SMTP, que o SMTP seria o protocolo seria um protocolo de comunicação para envio de e-mail. Então, por exemplo, o Google ele tem o seu próprio servidor de SMTP, então ele vai ter o host, a porta, vai ter as credenciais de autenticação. Se você for usar um outro serviço como SendGrid, ele também vai te dar isso. Um SES da Amazon, ele também vai ter credenciais específicas de SMTP. Então você passa aqui e com isso você vai criar uma variável que eu chamei de transport, onde ela vai permitir você fazer o envio de e-mails. Então, mais abaixo aqui, eu possuo esses métodos with subject, que seria para definir o assunto, with from, para definir de quem é o cara que está enviando aquele e-mail, with to, para definir para quem, with text, no caso se nós estivermos enviando um texto em vez de um HTML. Então aqui o send text é um exemplo interessante, onde eu chamo transport, send mail e passo as informações que eu já populei. No caso, quando eu instancio aqui, eu começo a encadear chamadas with from, with subject, with text, with to. E com isso, aqui eu estou chamando o send with template. Então, enviar com template. Mas eu poderia estar trabalhando com send text. E com isso, como eu já vou ter vamos falar assim, os atributos já populados, eu só passo aqui onde ele fará o envio de e-mail para mim. Beleza. Simples o texto. Mas aí entramos nesse send with template, que seria um método para enviar
esse foi o nome que eu dei para um método onde ele vai enviar para você um e-mail que contém um template. O exemplo aqui, que eu vou entrando aqui, você vai perceber que é o seguinte, eu uso o EJS. O EJS, para quem não conhece, é um template engine. Esses templates engine, a ideia deles é que eles permitam que você tenha, por exemplo, um HTML e nesse HTML você consiga adicionar valores que são, vamos dizer assim, dinâmicos e fazer, por exemplo, loops, ifs, como se você estivesse usando, por exemplo, da mesma forma que você faria no JavaScript. E quando eu chamo, por exemplo, esse render file, eu especifico o arquivo, passo os dados que são dinâmicos e no final o que ele vai me retornar, o resultado disso é um HTML, onde ele já processou essas informações. Então, por exemplo, se tinha uma lista de registros, ali eu tinha feito um loop, ele vai já gerar o HTML, vai me retornar o HTML, onde já vai estar com aquela lista de registros já pronta, preparada. Então, o EJS é um template engine que vai ajudar você a lidar com um cenário onde você tem que ter um arquivo HTML e você precisa passar valores dinâmicos e ter um resultado final de um HTML com tudo já pré-processado ali. Então, igual eu falei da lista, você teria lá, se for uma lista, por exemplo, um loop, onde vai exibir nomes, por exemplo, João, Maria, José, vai ter uma lista, um loop que vai exibir esses nomes. Então, o resultado do HTML, você vai ter lá um LI que vai ter lá, por exemplo, João, um LI que vai ter a Maria, um LI que vai ter o José, porque você passou nesse segundo parâmetro aqui uma lista de usuários. E lá no HTML, no HTML que você referenciou para o EJS, lá tem um loop onde está criando um LI para cada usuário. Depois nós vamos entrar ali, onde eu vou poder falar isso com mais detalhes. Voltando aqui seriam os dados que eu passo. Esse segundo parâmetro aqui são os dados que são dinâmicos e que eu irei passar para o EJS. Então, por exemplo, voltando aqui no método, esse data aqui, eu passo aqui. Então, essas informações, por exemplo, name, link, vão ser passados para o JS. E o primeiro parâmetro que eu deixei passar seria o caminho do arquivo. No caso, esse welcome.js, que fica aqui dentro de views. Aqui nesse cara, você pode ver que é um HTML. E vai ter partes onde ele tem instruções que você coloca, que pega e consegue exibir os dados dinâmicos, igual eu mencionei. Por exemplo, se nós pesquisarmos aqui por name, e ele tem um padrão específico, esse seria um padrão para você exibir o valor de uma variável que você passou ali para o EJS. No caso, estou passando name, então para que eu possa exibir o nome aqui, eu tenho que fazer dessa forma. Existe um método chamado translate aqui, mas isso talvez seja para um próximo momento, onde eu estava fazendo testes onde permitiam que eu pudesse enviar e-mail para... Desculpa, corrigindo. Esse método translate, ele vem... Eu coloquei ele porque eu estava fazendo testes onde eu gostaria de testar como ficaria meu e-mail em vários idiomas. Beleza, minha aplicação é no Brasil, então os e-mails fazem sentido ser em português. Mas se eu tenho uma aplicação que funciona no Brasil e funciona na Espanha e nos Estados Unidos, então eu tenho que trabalhar. Quando eu enviar e-mail, eu tenho que enviar e-mail baseado no respectivo idioma. É um usuário na Espanha, então é o espanhol, nos Estados Unidos é o inglês. Um exemplo disso talvez seria as plataformas de stream, como Amazon, Prime, Netflix. Às vezes você recebe um e-mail do Netflix, então você recebe em português porque está configurado em português para você.
Mas quando for um usuário, por exemplo, dos Estados Unidos, o texto ali vai ser em inglês. Mas é um tema que nós podemos falar depois, caso faça sentido para vocês. E vocês deixam um comentário, comentam ali se faz sentido e nós falamos sobre ele. Então, eu vou fazer um teste aqui do envio. Aqui eu estou levantando um servidor Express. Eu criei uma rota chamada /send para poder enviar para nós. E aí eu vou fazer o seguinte: localhost send. Vou pegar aqui. Aparentemente ele não foi. Agora foi. Ele leva um tempinho. Deixa eu até verificar o que está acontecendo aqui, porque ele está lento. Deixa eu pegar aqui, levantar novamente. Beleza, agora foi. Aí eu vou verificar aqui. Aqui chegou 2, porque ele tinha feito. Aqui seria o resultado. Lembra do name que eu mencionei? Então, o name que eu dei aqui foi teste. Mas, por exemplo, podemos pôr aqui Thiago vídeo explicando como enviar e-mail. Salvar. Vem aqui, restart o servidor, pedir para enviar novamente. Beleza. Aqui está. E aqui você já vai ter um outro nome. Seria Thiago, vídeo explicando como enviar e-mail. Aqui está em inglês, mas é porque eu peguei um exemplo de um HTML aqui só para usar como base. Está welcome. Aqui tá com esse nome esquisito porque entra aquela parte da tradução onde eu uso padrões de chaves para baseado no idioma eu conseguir traduzir, que não, por enquanto eu não vou entrar nesse detalhe. Então vamos ignorar essa parte aqui. E com isso, por exemplo, eu pus o link aqui, por exemplo, o link do YouTube. No template do EJS, se eu vim pesquisar aqui por link, eu adicionei o link, vou pegar aqui, o EJS sempre trabalha com essa porcentagem, tudo seria esse padrão aqui, você conseguir exibir valores ali, pegar o valor e conseguir pegar vamos falar assim, o valor da variável. Então, com isso, eu setei esse link. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, que não tem texto, ele abre para mim o YouTube, por exemplo. Porque eu setei um link que seria a abertura do YouTube. Mas, nós podemos, por exemplo, trabalhar com outros links, do Google, ou, por exemplo, isso aqui seria um cenário perfeito para o reset de senha. Seria o link de reset de senha daquela pessoa. Então, quando ela clicasse um botão, por exemplo, deixa eu modificar aqui o texto. Redefinir. Deixa eu até tirar isso aqui. Que tá gerando. Então, redefinir senha. Redefinir senha. Então, vou restartar aqui. Se nós formos aqui enviar novamente, o que vai acontecer? E voltarmos aqui, a partir de agora nós vamos ter um redefinir senha. E quando eu clicar nesse texto, vai continuar abrindo o link do YouTube, mas no seu caso seria, você vai pegar e colocar um link que seria o seu de redefinir senha. Então aí você vai pegar e conseguir de forma simples fazer com que sete o link ali. É um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Existem mais outras coisas
que são um extra que eu queria adicionar, que é o seguinte: muitas das vezes nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos coletar informações. Às vezes, hoje os serviços de e-mail já te dão isso, mas imagine que você não tenha isso e você tem que criar um recurso que é o quê? Você precisa ah, coletar informações, por exemplo, o usuário abriu o e-mail. Então, como o usuário abriu o e-mail, esse terceiro parâmetro aqui, que eu chamei de IsTrack Open Email, que nada mais é que indicar, é para traquear a abertura. Se eu setar como true, ele vai pôr o quê? Image SRC e o endereço da minha API, que eu tenho uma rota chamada OpenTrack aqui, que eu só escrevo um console log e retorno. O que acontece? Você deve estar pensando, eu posso pôr, como é HTML, eu posso pôr um JavaScript que faz isso. Mas o e-mail não permite isso por questões de segurança. Você não consegue colocar código JavaScript. Então, uma forma de fazer isso é usando uma técnica chamada pixel tracking. O que você vai fazer? Você vai adicionar voltando aqui a classe, você vai adicionar uma tag image, onde ela vai chamar uma rota ali. Então, quando você abrir, ele chama essa rota. Essa rota, por exemplo, vai fazer alguma lógica que você precisa. Persistiu dados no banco para você, por exemplo, de alguma, vamos falar assim, de lead, então de informações em cima daquele e-mail. Esse e-mail é de uma campanha de marketing e ele foi aberto tantas vezes. Então, esse pixel track aqui vai te permitir dar essas informações de quantas vezes ele foi aberto, horário que foi aberto. Então, quando o cara clicar, ele vai chamar esse endereço aqui, localhost 3000/OpenTrack, onde você pode salvar, fazer isso que eu falei, coletar essas métricas de lead, talvez seja importante para o seu negócio, e depois você vai retornar. Aqui eu estou criando um buffer com esse tamanho, onde ele vai retornar um pixel para a pessoa. Aí o que acontece? A tag image, ela espera uma imagem, ou um GIF, alguma coisa do gênero. Então aqui eu estou falando, olha, esse buffer meu aqui, eu quero que você retorne na resposta, é um arquivo binário, e essa linha aqui eu estou falando, retorna com o status code, e o tipo de conteúdo é uma imagem do tipo GIF. Então ele vai pegar e baixar lá no meu e-mail. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, clico, vou até fazer isso aqui, deixa eu limpar aqui. Quando eu clico nesse e-mail aqui, você vai perceber que aqui printou um opened e-mail. E-mail aberto, foi aberto. Então, só pelo fato de eu ter ido lá e clicado no e-mail, ele já vai printar aqui. Então, é uma forma de você traquear a abertura de e-mails, por exemplo. Já que você não pode usar JavaScript, então você usa desse recurso do Pixel Track, onde você adiciona uma imagem, vamos falar assim, invisível ali, de um pixel dentro do seu e-mail, que é o que eu faço aqui. Se está habilitado para traquear o e-mail, a abertura, eu simplesmente adiciono no HTML esse image com endereço. Então, quando você abrir, ele vai tentar baixar e, com isso, você faz toda a interação que você precisa. Eu precisava ter a identificação do e-mail. Você poderia ter um query string e-mail, por exemplo, e-mail ID, que teria a identificação dele aqui. Sei lá, algum ID, alguma coisa do gênero. E aí, na sua vamos falar assim, na sua API, você coletaria isso, com isso você conseguiria saber do que se trata e fazer alguma lógica, e depois você retornaria esse trecho de código, que vai retornar uma imagem do tipo GIF, que é o que o image espera de conteúdo para ele carregar ali. Então, é a estratégia. Outro dica a mais ali é o cenário onde você precisa, por exemplo, deixa eu salvar aqui, porque eu mexi. Imagine que aqui no envio do e-mail, eu estou pegando e fazendo o seguinte: esse último parâmetro aqui é um parâmetro onde eu pergunto, olha,
Is-track click link. Então, se isso aqui tiver como true, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os links, eu tenho essa expressão regular que no final o que ela faz? Eu pego todos, eu faço um replace de todos os href, no caso, todos os valores que está dentro de href, por esse eu faço um replace dos href, das âncoras com os href, por esse aqui, onde o que eu faço? Eu coloco esse link aqui para mim, que é o localhost 3000, mas isso aqui seria seu domínio ali da sua API, da sua aplicação, onde ele tem uma rota track click. E eu ponho uma query string chamada URL, onde tem esse cifrão 1 e cifrão 2. Isso aqui é para referenciar. Toda vez que você tem um parêntese em expressão regular, você tem o que eles chamam, se eu não me engano, de grupo. Então, quando eu faço cifrão 1, eu estou me referenciando ao valor que foi capturado da expressão regular nesse primeiro grupo. Se não caiu nessa, foi nessa, então esse é o segundo grupo. Então o cifrão 2 está referenciando qual que foi o valor nessa expressão regular, quando nós pegarmos qual foi o valor desse grupo que foi encontrado pela expressão regular. Aí ela vai pegar e colocar aqui. Então eu coloco o e-mail, eu coloco o link, a rota que vai ser usada para traquear a abertura e ponho a URL original, que é a URL onde quando eu clicar no botão, eu quero abrir, por exemplo, uma página para reset de senha meu, ou uma página que quando eu clico, é um link dando os parabéns que eu confirmei meu endereço de e-mail, por exemplo. Então, dando um exemplo aqui, deixa eu conseguir pegar aqui, deixa eu vir aqui, explain mail. Aqui tem um exemplo interessante que eu acho que eu já pus aqui, então maravilha. Deixa eu restartar aqui, deixa eu limpar esse cara aqui. Então vou enviar novamente. Beleza, enviei. Se eu clicar aqui, ele vai registrar a abertura aqui. Ele reclama dessa questão da deprecated, do buffer. Outra coisa aqui, deixa eu caçar um link. Esse carinha aqui, ó. Se você reparar no cantinho do meu navegador, você vai reparar que tem /tracks, /clicks. Aí vai ter uma interrogação URL igual a realmente o endereço que eu preciso. Eu vou tentar copiar o endereço aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Copiar link. E aqui, se nós formos olhar, é assim que tá ficando. Essa é uma forma de eu conseguir traquear até os cliques dos links no e-mail. Por exemplo, ele vai mandar para mim, esse endereço meu aqui, uma rota minha da minha aplicação, porque eu consigo traquear, fazer alguma coisa, coletar informação, e eu tenho a query string URL, que seria para que lugar que eu quero mandar. É o real lugar que quando eu clicar eu quero mandar a pessoa. Então, se eu pegar e fazer isso aqui, ele mandou para o YouTube, só que antes, se você perceber aqui, tem esse console log clicked link tal. Então ele entrou nesse método meu aqui, onde o que eu fiz? Eu verifico se tem uma query string URL, se não tem eu mando essa mensagem. Se caso tiver, eu poderia fazer alguma coisa, alguma lógica aqui, guardar, por exemplo, essa informação de que tal link foi clicado em tal momento, o e-mail específico, que às vezes essas informações são importantes ali. E aqui eu dou o console log e depois eu faço o quê? Eu escrevo esse write head, onde eu especifico, olha, 403, que é um status de... Desculpa novamente, não é 400, é 302, que seria todo status que inicia com 3 se refere a redirecionamento. Então, o que eu estou falando, olha,
redireciona para mim para esse location aqui, que é o do link que eu passei. Então, no momento em que eu venho cá e faço isso aqui, ele faz o que ele tem que fazer da minha lógica, eu seto, e ele vai pegar o endereço esse endereço aqui, e vai colocar aqui nesse location. E depois eu chamo o response end, onde no final o resultado é isso. No final o resultado é o seguinte comportamento. Ele faz o traqueamento, printa aqui para mim no console log, porque eu não tenho uma lógica, outra lógica a mais do que o console log, e simplesmente redireciona para a página que eu preciso redirecionar. No caso, o YouTube aqui, que é meu teste. Então, eu creio que com isso eu acho que eu finalizo aqui a explicação sobre o envio de e-mail, como fazer o envio de e-mail por seja um texto. Aqui eu não mostrei, mas nós podemos fazer um. Foi até uma falha minha. E-mail com apenas texto. Eu vou tirar esse aqui. Vamos agora fazer o envio do e-mail. Beleza. Aí aqui eu vou ter esse cara, que é apenas um texto aqui. Aqui eu creio que eu não pus corretamente, então por isso você está pegando um welcome aqui. Tá. Desculpa. Como eu já tenho with text aqui, que é welcome application, eu fiz foi errado. Aqui eu teria que fazer isso aqui, ó. With text, para sobrescrever o de cima e chamar o send, porque o send text não tem parâmetro. Restartar o servidor, reenviar, e com isso vai chegar um novo e-mail. Vou atualizar aqui, e aí vai estar com a mensagem, ó, e-mail com apenas texto. Seria um exemplo aqui de envio de e-mail com texto. Como eu expliquei também, nós falamos sobre o envio de e-mail envio de e-mail onde nós precisamos enviar um HTML e como fazer isso. Então, só confirmando, deixando claro, nós usamos o EJS aqui, mas você poderia usar qualquer outro template engine, no caso do Node, mas essa lógica aqui também se aplica a outras tecnologias. Você vai ter que ter um template engine para a linguagem, por exemplo, se você estiver usando um PHP específico para PHP, para você fazer isso aqui, e provavelmente vai, assim como a JS que tem um método render file, que vai te retornar um HTML, que é o resultado de um arquivo que você passa o HTML, mais os dados dinâmicos que ele processa e te dá o HTML processado. Você vai ter isso em PHP, em Ruby, em qualquer linguagem, como Python também. Você vai ter algo nesse sentido. Então, acho que com isso eu concluo a explicação sobre e-mail e as duas dicas de como traquear a abertura e envio e também clique de e-mail. E também eu acho que a última dica seria esse serviço aqui chamado Mailtrap, principalmente para quando você está, principalmente não, mas quando você está em ambiente de desenvolvimento, ele é perfeito. E você está trabalhando com envio de e-mail, você consegue criar caixas de e-mail assim, vou falar assim, você loga aqui é porque eu já estou logado, aí aqui ele vai te deixar criar apenas uma. Você vai vir aqui, adicionar, você põe o nome e cria. No caso aqui o meu é vídeo e-mail. E aí ele vai te dar, por exemplo, as informações de SMTP. Você tem para Ruby on Rails, você tem para PHP, você tem para outras tecnologias também, você tem para Node com Node Mailer, onde ele vai e te dá essas informações, que no meu caso essa é a minhas informações do meu servidor SMTP, que ele cria um servidor SMTP fake para você ali. Então é perfeito para simulação, por exemplo, de teste, ambiente de teste. Você não tem que gastar, por exemplo, com seu próprio serviço de SMTP ali, tipo um SendGrid, algum serviço como SendGrid ou um ECS da Amazon. Você não tem gasto em ambiente de teste, que eu acho muito válido aqui. E também porque você pode pôr, por exemplo, qualquer
endereço de e-mail, ele sempre vai cair nessa caixa. Por exemplo, esse e-mail meu aqui, esses 2 e-mails meus aqui, esse with to Thiago não existe. E esse with from Thiago aqui também não é um e-mail que eu possuo. Então, você vai conseguir fazer simulações de forma mais simples, sem, por exemplo, ter que criar uma conta específica para você fazer o envio de e-mail, uma conta de e-mail para você fazer o disparo. Eu creio que é isso, espero ter ajudado todo mundo. Qualquer sugestão ou ponto que não ficou claro, deixa no comentário. Então, muito obrigado.